Claro. Bom dia. Bom dia. Ainda nem todo mundo respondeu. Bom dia. Bom dia. Agora está melhor. Hoje vamos ter uma aula conjunta aqui. Hoje é um dia especial. Tá? É dia das mães. A minha está bem longe, então, mas já cumprimentei ela. É bom ter todos vocês aqui juntos hoje. Só que hoje não queremos que seja o dia da mãe muda. Geralmente se fala sobre a mãe, para a mãe, e a mãe nunca fala, não é verdade? Então hoje vamos ter algumas mães falando com a gente aqui, contando um pouquinho sobre a experiência da mãe, sobre ser mãe. E vamos ter outras atividades, claro, também para homenagear as mães, porque é legal. Mãe eu acho que é um dos melhores inventos que Deus fez. Então, tem até aquele ditado, né? Quando uma pessoa é muito apegada para a mãe, fala, é patológico. Acho que não, é bom. Vamos começar então. Eu gostaria de começar orando. Eu vou pedir para o pastor Durval começar com uma oração. E depois aí vamos tendo uma programação especial e vamos acabar no templo com uma confraternização conjunta. Senhor, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos dá. Em especial te agradecemos pelas mães, que são provisão do Senhor para as nossas vidas, que é um presente lindo do teu coração para o mundo. O que seria de nós, ó Deus, sem esse amor de mãe? Te louvamos, ó Pai, porque hoje nós temos aqui na tua casa inúmeras mães acompanhadas dos seus filhos, com seus esposos. Pedimos que aquelas mães que tanto amamos, que ainda não estão conosco, possam desfrutar dessa mesma alegria de estar na tua presença, e que o Senhor fortaleça e continue dando diariamente esse amor tão intenso que é o amor de mãe para cada uma delas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos começar refletindo então agora com o pastor Durval também sobre o que é ser mãe desde o ponto de vista bíblico, tá? Bom dia a todos, né, especialmente as mamães. Lá em Efésios 6, nos versículos de 1 a 4, nós temos um texto que nos diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, esse mandamento de Deus para que os filhos honrem os seus pais, e hoje em especial nós estamos falando das mães, né, vem desde os tempos antigos. Desde lá no deserto, Deus ordenou. Ele não pediu, Deus ordenou. Ele não deixou escolha. Ordem é para ser cumprida. Deus não disse, é opcional. Se vocês quiserem filhos, honrem a mãe de vocês. Não, ele mandou, ele disse, ele ordenou. Ele deixou como decreto, como lei: filho, honra a tua mãe. Obedeça a tua mãe. Nós sabemos que os mandamentos de Deus, eles não têm prazo de validade, não é verdade? Então não vale aquela historinha de adolescente: eu fiz 18 anos, agora eu sou dono do meu nariz. Não, diante de Deus essa desculpa não vale. Não, mas agora eu casei, então agora eu não preciso mais honrar a minha mãe. Não, não, não. Os mandamentos do Senhor não têm prazo de validade. Eles permanecem para sempre. E quando nós pensamos que estamos quebrando um mandamento de Deus, saiba você que um mandamento de Deus não pode ser quebrado. Nós é que somos quebrados por Ele, quando nós não os honramos. Então honra tua mãe, tenha você 1, 10, 18, 30, 50 anos, porque isso é justo, e isso é no Senhor. No Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe. As nossas mães são um canal
do cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Perceba isso nesse texto. Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. As nossas mães são canal do cumprimento dessa promessa para nós. De maneira bem prática, vamos pensar. Quando você desobedece a sua mãe diz não vá, e você vai. Quando a sua mãe diz não ande com essa pessoa, e você anda. E aí de ir aonde sua mãe não gostaria que você fosse, de andar com quem a sua mãe não gostaria que você andasse, você entra por caminhos tenebrosos e escuros. Do vício, lugares inconvenientes, horas, momentos de inconveniência. E muitos jovens, muitos adolescentes têm as suas vidas ceifadas, abreviadas, por não entenderem que obedecer a sua mãe é justo no Senhor e não tem vida longa, porque não entendem que honrar e obedecer sua mãe no Senhor, como se fosse ao Senhor, vai fazer com que a sua vida seja prolongada. A sua mãe não quer o seu mal. A sua mãe não quer que você viva triste. A sua mãe deseja que você seja feliz e tenha satisfação. Mas ela não vai negociar o seu bem-estar e a sua vida para satisfazer as suas vontades. Isso já é aprendizado. Se ela não fizer isso, ela não vai estar obedecendo a um mandamento do Senhor, que é o de criar você na disciplina e na admoestação. Então, mamãe, você, que talvez tenha um pouco de dificuldade de impor limites, saiba que impor limites é de Deus. A palavra manda você disciplinar e admoestar. Nós sabemos sim que dá coceira no ouvido deles essas duas palavras, né? Disciplina e admoestação. Dá coceira no ouvido deles, mas eles precisam. E é mandamento de Deus que você faça isso. Então, mamãe, discipline e admoeste. São coisas que vão gerar vida. Na nossa cultura, a palavra disciplina ela é pesada e tem uma conotação má. Mas disciplina e admoestação não é punição. Punição é uma coisa totalmente diferente de disciplina e admoestação. Os nossos filhos precisam de disciplina e precisam ser admoestados. E você tem aprendido certamente a não provocar eles a ira. Também isso vem de Deus e alcança os nossos corações. Então, que as nossas mamães disciplinem mesmo e admoestem no caminho do Senhor, e que os nossos filhos e as nossas filhas honrem e obedeçam, porque isso é justo e porque isso agrada o coração de Deus. Que Deus dê a graça e a bênção de que as nossas famílias aqui na nossa igreja seja assim. Que Deus abençoe cada mamãe. Vamos ouvir uma mãe agora, Viviane. Viviane, não estou vendo. Hoje no mercado de trabalho se fala muito sobre que a maternidade é um parêntese na vida da pessoa. Não sei, quem convive no mercado de trabalho sabe que se vê a maternidade como aquele parêntese, aquela pausa que a mulher faz na sua vida profissional. E não se vê de uma forma positiva ou totalmente positiva. Também por aí não é visto negativamente, mas o jeito que se conversa parece que acaba sendo uma coisa negativa. Eu pedi para algumas mães hoje estarem falando aqui sobre a sua experiência como mãe e como mulher cristã. O que significou para elas a maternidade e compartilhar essa experiência com os filhos que estão ouvindo, no caso dele é pequeno ainda, o Gabriel, mas com o resto da igreja. Tá? Bom, a minha experiência aí como mãe, nesse sentido da questão do mercado de trabalho, eu optei por deixar de lado um pouco a questão do trabalho e me dedicar integralmente à vida do Gabriel. Que eu sei que para ele vai ser importante, né? A gente vai poder, ao mesmo tempo, se conhecer e eu conseguir passar para ele os valores que a gente quer passar para ele como família, né? Então, é difícil a gente deixar de lado, né, a parte profissional, né? A gente é muito questionada com relação a isso, mas eu sei que é importante para ele, para o crescimento dele e para a vida dele.
E esse deixar de lado a questão profissional não quer dizer que eu nunca mais vou trabalhar, né? Mas é por esse período em que ele precisa de uma relação mais próxima, que a gente precisa estar mais próximo, para que ele possa crescer seguro, né? Tendo a família como segurança, né? E tendo uma base familiar forte, né? E voltada para isso, e não voltada pensando somente no lado material, na questão da segurança financeira, que isso tudo a gente pode abdicar de algumas coisas em função do bem-estar dele, do crescimento emocional dele. Né? Então, e essa experiência como mãe, eu tenho aprendido justamente essa questão de deixar de lado a ansiedade, de deixar de lado o medo, de deixar de lado as preocupações externas e passar a olhar para o bem-estar dele, né? E para o crescimento físico e espiritual dele também. Aí, só para terminar, mais com uma relação assim, de testemunho, eu tenho vindo com o Gabriel na escola dominical, e para mim, particularmente, tem sido muito importante participar do crescimento espiritual dele, poder ler a palavra com ele, poder cantar alguns hinos com ele. E eu tenho aprendido bastante da palavra do Senhor através da vida do Gabriel e da participação na escola dominical aqui com as outras mães. Bom, falando das crianças, vou chamar a Raíza, que ela vai nos ajudar com um louvor. Pode me chamar depois da Vivi, assim, porque eu preciso de um tempo para me recuperar primeiro. Bom, eu gostaria de chamar a Emily, o Gabriel, o Rafa e o Enzo. Hoje a gente vai tentar algo um pouquinho diferente do que a gente fez até agora. Eu e mais essas 4 crianças formaremos um quinteto. Ó, que chique. E nós vamos representar o nosso grupo de crianças hoje. Pode pegar aqui o microfone. A música que nós iremos cantar é o Pai Nosso da Mamãe. Então, é uma oração para todas as mamães em potencial, que estão aqui hoje também. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino na vida de cada mamãe. O pão de cada dia não deixes faltar, Senhor. Cumpra-se nelas o teu querer, teu caminho de amor, e que prossigam perdoando e recebendo teu perdão. Livra-as de todo mal e de cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado
Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino na vida de cada mamãe. O pão de cada dia não deixes faltar, Senhor. Cumpra-se nelas o teu querer, teu caminho de amor, em que prossigam perdoando e recebendo teu perdão. Livra de todo mal e de cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Beth? Beth Brizola, está por aí? Ah. Vamos ouvir então agora o conjunto de sinos, conjunto vai nos acompanhar no hino. Vamos ficar todos de pé e cantar louvores ao Senhor, o hino 233. Eu convido as crianças de 6 a 11 para vir aqui à frente e vão acompanhar o hino aos sinos.
Bom dia, meu nome é Elaine. Sou casada com Cícero há 28 anos. Temos 3 filhos, uma de 23, 21 e 20 anos. E quando o Marcos pediu para que eu pensasse em alguma coisa para falar sobre o Dia das Mães, a gente pensa em um monte de coisas, porque amor de mãe não se explica. Ele explode, multiplica, transforma, é algo assim imensurável e inexplicável. Mas eu pensei em algumas coisas talvez mais práticas, se é que a gente pode falar. E quando nós decidimos ter filhos, né, é tudo novo. Tudo que a gente pensa que vai ser, é aquilo e muito mais do que pode ser. Mas eu queria dizer o seguinte, que eu sou uma mãe melhor por causa do marido também que eu tenho. E uma das coisas que nós decidimos desde a mais tenra idade é de que amor de filho, amor de filho, amor de marido, amor de pai, amor de mãe. E não existe menos prioridade para o marido, ou do marido para a mulher, ou da mulher para o marido, e mais prioridade para os filhos. Existe, sim, um equilíbrio distribuído de amor, de atenção e de responsabilidades dentro do lar. E eu acho que isso fez bastante diferença na nossa vida. E que nós buscaríamos o equilíbrio das decisões conjuntamente, nas pequenas e nas grandes decisões, para que nós olhássemos para os mesmos lugares, para que a gente olhasse para os mesmos objetivos como pais, né? E como marido e esposa. E eu sei que quando a gente tem os filhos, a gente tem expectativas 1000, né? Assim, eu comecei a fazer uma lista das coisas, dos sonhos que a gente tem, né? De que nosso filho seja amável, autônomo e bondoso, bonito, lindo, maravilhoso, e todos somos corujas. E nós decidimos por 2 prioridades. E foram coisas que eu aprendi com a minha sogra e com os meus pais. Uma delas, eu cheguei um dia para minha sogra, eu nem tinha filho. E eu olhei para o lar dela, né, meu sogro já tinha falecido, e perguntei, Dona Mariana, a senhora tem 7 filhos, todos casados, todos firmes no Senhor, os filhos dos filhos da senhora pertencem a Cristo. Qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula disso? E ela falou assim para mim, eu oro. Eu entrego cada filho, eu entregava cada futura esposa, cada futuro marido dos meus filhos, os meus netos, nas mãos do Senhor. E outra coisa que eu aprendi, que depois eu vou falar quais foram as nossas conclusões disso, eu aprendi com... Meu pai faleceu, meus filhos eram muito pequenos. E me fez refletir muito quando eu pensei assim, como que ele sendo... Eu reconheço tantos erros dos meus pais, né? Como que eles conseguiram fazer com que eu sentisse que eles me amam profundamente? E é esse o desafio que eu tinha. E então nós temos 2 prioridades, temos duas prioridades na vida como pais, e eu como mãe. É de que meus filhos conhecessem a verdade, se pertencessem a Cristo, que a nossa vida, cada atitude nossa, cada palavra nossa apontasse para Cristo. E que eles pudessem conhecer dentro de casa cada uma das atitudes nossas, que eles pertenciam a Jesus. E a segunda coisa que foi baseada na que eu aprendi com os meus pais é de que eles se sentissem amados, independente
da situação, ou do acerto, ou do erro, da vitória ou do fracasso, que eles se sentissem amados, que eles soubessem que eles eram amados profundamente. E eu queria terminar, e hoje eu vejo que, depois de 23 anos, 21 anos e 20 anos, eu creio que a gente pode ver os frutos. E sou grata a Deus por isso. Tem um lema que eu falo em casa e que reflete essas duas questões. Eu falo, gente, eu amo demais vocês. Sempre repito isso. Mas amo muito menos do que Jesus. E que eu sou imperfeita. Errei muito. Acertei muito também, eu acho. Mas errei muito. Mas dependo da graça. E eu queria deixar um versículo que, para mim, e que eles sabem que é um dos versículos que eu sempre repito em casa. É de Davi, já no final da vida dele, quando ele está montando lá, arrecadando as coisas para o templo, e ele fala, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. E, então, é um coração íntegro que Deus quer, não uma mãe perfeita. E eu sou imperfeita e dependo de Deus. Vou chamar a Noemi também. Eu vi agora ela aí. Bom dia. Eu acho que eu sou a mais fresca mãe aqui da igreja. Não mãe fresca, fresca mãe. Faz 4 meses que o Henrique nasceu. Eu ainda estou impactada assim, por algumas verdades sobre a maternidade. Eu sou péssima para falar, então eu vou ler o texto que eu escrevi. Eu escrevi esse texto, na verdade, é a junção de 2 textos que eu tinha feito para o Henrique, no primeiro e no segundo mês dele, que é quando a gente está mais, uou, sou mãe. Depois que fez um mês que o nosso pequeno Henrique nasceu, deu para sair do estado de zumbi, abrir os olhos com lucidez e pude colocar a limpo algumas coisas acerca da maternidade e refletir sobre elas. Tudo o que diziam sobre conhecer o amor mais inexplicável do mundo, sobre padecer no paraíso, sobre o tempo passar rápido demais, sobre ser difícil no começo, mas que passa, sobre as noites mal dormidas ou nada dormidas, sobre os choros indecifráveis e aprendidos depois, sobre as muitas fraldas gastas, sobre a casa antes limpa e impecável ficar uma bagunça, assim como toda a sua vida, sobre os medos se intensificarem, sobre os bebês crescerem rápidos demais, sobre aproveitar intensamente todos os momentos, porque eles escorrem pelos dedos e se vão num piscar de olhos, sobre sentir um cansaço físico e mental, dor, sono, fome e tamanhos, sobre tudo isso compensar. É verdade. A mais pura verdade. E não clichê ou senso comum, como eu pensava ser. Porque antes da gente ter filho, é assim, parece que tudo são flores, né? Todo mundo fala, a coisa mais linda do mundo, né? É uma benção, todo mundo pinta o quadro lindo. É lindo, mas tem tudo isso. Descobri que as partes ruins dessa história toda são igualmente reais. Ou piores, porque nem sempre as pessoas são honestas o suficiente para expressarem seus sentimentos mais profundos e óbvios, às vezes, e chegarem a contar todos os perrengues maternos para os outros. Mas, a respeito disso, afirmo com toda a verdade e sinceridade que os problemas de dificuldade tornam-se extremamente pequenos, não desaparecem.
se comparados à imensa alegria, sensação de plenitude, estado de graça e gratidão por se ter uma dádiva tão maravilhosa que é um filho. E, com o tempo, nós aprendemos, com a ajuda dos mais experientes, com a sabedoria que Deus dá e com o exercício do cuidado diário, incessante, exaustivo e prazeroso de um filho, sermos pai e mãe, por mais incapazes e tapados que nós nos sintamos no primeiro instante, que dura aí mais ou menos uns 30 dias esse instantezinho dose. O Henrique é o nosso bem mais precioso e perfeito vindo do alto. Louvo a Deus porque ele tem se desenvolvido e crescido com saúde e aparentemente feliz. Aliás, é impressionante como o sorriso de um filho é capaz de nos encher de alegria e nos fazer também sorrir e nos tocar direto o coração. Somos eu e o Gustavo gratos a Deus por ele nos dar condições de cuidar do Henrique com todo amor, conforto, atenção e, acima de tudo, por desde já nos dar sabedoria para educá-lo em seus preciosos caminhos e por sermos cercados de amigos, parentes e irmãos em Cristo que manifestam tanto carinho e atenção para conosco e nosso filhinho, com conselhos, palavras de apoio e instrução, além de muito colinho para o Henrique. Agradeço a ajuda de todo mundo. Os meus braços agradecem. Louvo a Deus pelo Gu, meu amado, que me deu o Henrique e me escolheu para viver todos esses momentos felizes e inesquecíveis com ele. Agradeço, louvo e me alegro no Senhor por tornar a nossa vida mais completa, nosso amor mais pleno e nos ligar um ao outro para sempre, através da nossa pequena joia preciosa, flecha da nossa aljava, a nossa herança vinda do alto, o Henrique. Assim, desejo um feliz, felicíssimo dia de todos os dias de ser mãe, para mim e para todas aquelas que sabem do que eu estou falando. Seja o seu filho um bebezinho, seja você o bebê dos seus filhos. Feliz Dia das Mães. Obrigado, Noemi. Vamos ouvir o conjunto masculino, tá certo o nome, Beth? Tá certo? O conjunto masculino vai cantar agora um louvor para as mães. Convido a todos novamente a se colocarem em pé. Nós vamos cantar juntos as primeiras 2 estrofes desse hino. E a terceira o conjunto cantará.
Ana Paula? Trouxe meu grude junto comigo aqui, porque não desgruda, né? Quando o Marcos me pediu ontem, né, para dar uma palavra para vocês, eu pensei em várias coisas. Mas hoje, quando eu estava fazendo a minha devocional, Deus falou muito ao meu coração com uma mensagem que eu queria compartilhar com as mães aqui. O que todo pai ou mãe que ama a Deus sonha para seus filhos. Em primeiro lugar, na lista de oração de todos os pais piedosos, está o desejo de que seus filhos amem a Deus com o coração, com a alma e com todas as forças. Se você tem filhos e deseja educá-los para amar a Deus, esforce-se para ter uma vida que revele seu amor por Deus, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, falar continuamente a respeito do Senhor. Fale sobre Ele quando estiver em casa ou no carro, antes de dormir e ao levantar-se. Então, de que forma que eu tenho procurado educar o Pedro, né? Imperfeito nós somos mesmo, uma correria, as mães aí que estão no mercado de trabalho, é uma correria que às vezes a gente não consegue fazer nada, né? A gente vence o dia, não sabe nem como, né? Mas é através do exemplo, né? Eu tenho procurado educar o Pedro através do exemplo. E que Deus, hoje a minha oração para mim e para vocês, é que Deus nos dê sabedoria, porque não é fácil manter o exemplo para que eles se inspirem a seguir a Deus. Tá bom? Amém. O pastor Ricardo. Queridas mães, parabéns. Pastor nunca vai ficar órfão, porque nós temos muitas mães na nossa caminhada. Pastor é privilegiado. Quando eu vim para o seminário, em 82, a SAF, daqui da região, tinha um programa de mães espirituais. Eu gostaria de parabenizar as queridas mães e dizer que eu tenho mães especiais aqui do meu coração. Primeiro, a mãe da minha esposa, que é mãe, a minha nora, esposa do meu filho, mãe do meu neto, e a minha futura mãe, que casou com o André, e daqui a pouco vai dar alegria também ao meu coração, tenho certeza. São mães queridas, mães que eu amo muito, e ontem à noite, à meia-noite mais ou menos, eu já postei lá no Face algo para minha mãe. Quem me acompanha pode ver lá a minha foto quando pequeno e a mensagem que eu deixei para minha mãe. Provérbios 1:8 diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. É assim que o livro de Provérbios começa. E o livro de Provérbios termina no capítulo 31, assim: palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. E se você continuar lendo, você vai ver várias instruções que essa mãe passou a este rei. Ele não é um rei conhecido, não está na linhagem dos reis de Israel, mas é colocado aqui certamente porque aquela mãe fez diferença na vida deste rei. E ele reinou com princípios e orientado pela sua mãe. Quantas mães não estão sendo seduzidas a se afastarem do lar, pensando que ser mãe não é importante? Mesmo as mães mais dedicadas e sinceras já atravessaram fases em que nada do que faziam parecia ter significado, importância ou fosse marcante. Mas isto não é verdade. Ninguém é capaz de criar um filho para Deus e para a sociedade como uma mãe. Ninguém é capaz de amar os filhos de maneira tão genuína e ardente como uma mãe. Eu as invejo. E ninguém é capaz de oferecer à humanidade a bênção de um homem ou mulher piedosos para a próxima geração como uma mãe. Deus conta com a ajuda das mães
E ele diz para elas: estas palavras que eu hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Provérbios 1:8 sugere, então, que as mães foram encarregadas por Deus de ensinar aos filhos a sua palavra. As mães podem e devem fazer muitas coisas para seus filhos, mas ensinar-lhes a palavra de Deus é a mais importante de todas, porque tem reflexos na eternidade. Mãe, encontre tempo, então, na sua agenda e dê prioridade a isto. Reconheça o seu papel de ensinadora. Ruth Graham, uma das grandes mães da história norte-americana, esposa do pastor Billy Graham, ela diz o seguinte a respeito da maternidade: é a função mais bela e significativa do mundo, que não é superada nem mesmo pela pregação. Ela tem autoridade para falar isso porque é esposa de um grande pastor. E ela completa dizendo, e aí ela esclarece: talvez a maternidade seja uma pregação. Faça do seu exemplo realmente, das suas palavras e do seu ensino na sua casa, uma pregação para o seu filho. E o que você está fazendo para transmitir as verdades bíblicas aos seus filhos? Note alguns exemplos na Bíblia. Joquebede ficou junto de seu bebê Moisés por apenas 3 anos. E mesmo assim, nesse breve período, 3 anos, transmitiu as verdades bíblicas ao filho que o habilitaram a liderar o povo de Deus depois de adulto. Ana teve a companhia de Samuel também por 3 anos, antes de levá-lo e apresentá-lo ao templo. Mas o que ela ensinou ao filho foi suficiente para transformá-lo em outro líder poderoso do povo de Deus. Você encontra essa história lá no início do primeiro livro de Samuel. E Provérbios 31 conta mais ou menos uma história assim. Era uma vez um jovem príncipe, que um dia se tornaria rei, mas que antes disso ainda tinha muitas lições para aprender. Sua mãe costumava sentar-se com ele para ensinar-lhe não só a ser um rei bondoso, mas também a encontrar uma excelente esposa. Aceite esse chamado para ser mãe. Deus considera a maternidade como um chamado sublime e extremamente importante. Quando o profeta Isaías buscou uma ilustração para o constante amor de Deus por seu povo, o melhor exemplo que ele encontrou foi a mãe de um bebê. Pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda amamenta? Mas mesmo que ela se esqueça, algo impossível, eu não me esquecerei de ti, diz Deus ao seu povo. E Jesus Cristo, no Novo Testamento, disse também ao povo ao chorar sobre Jerusalém: quantas vezes eu quis te agasalhar como uma galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Novamente uma figura feminina, um amor materno, de uma galinha com os seus pintinhos. É ilustração deste amor grandioso do nosso Deus. Então, mãe, empenhe-se em cumprir esse chamado e missão, o mais importante do mundo. Seja a melhor mãe que puder. E você conta com uma ajuda especial e poderosa, a ajuda do nosso Deus. Que Deus abençoe a vocês, queridas. Amém. Vamos fechar esse momento, então, cantando o hino, também que a Beth vai estar nos auxiliando. Vamos ficar em pé. As crianças de 6 a 11 anos também, por favor, se puderem vir aqui, vai estar acompanhando com os sinos.
Vamos ter no salão social agora um sorvete para todo mundo e para as mães que quiserem. A Escola Dominical vai dar de presente uma foto. Hoje vamos tirar a foto junto com o Davi, que vai estar aí com a câmera. E nos próximos domingos a gente vai entregar para as mães a foto que vocês tiraram hoje, tá? E vai ter um sorvete e também um muro lá que vocês vão poder deixar mensagem, tanto mãe para filho, filho para mãe, vão poder riscar a parede. Só onde está o papel, tá? Não qualquer parede. Pastor Fernando, eu vou pedir para o pastor Fernando fechar com oração e a gente vai para o salão social então. Então vamos orar? Nossa gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos como família de Cristo e termos entre nós mulheres a quem o Senhor agraciou com filhos e que estão buscando ouvir a Tua voz e transmitir a seus filhos os caminhos do Senhor. Guarda cada uma delas, sustenta, reanima, revigora e que as bênçãos do Senhor repousem sobre toda a igreja. E que a mediação das mães, ó Deus, seja um veículo poderoso para que isso aconteça. No nome do Senhor Jesus e com gratidão oramos. Amém.
Som. Yeah. Hello, hello. Yes, okay. It's okay.
The doors are open. The Good Shepherd calls. Come in to find a place of comfort and safety. Let's turn away from our weariness and fear. Let us leave behind our anxieties and cares. There is bread here to feed our every need. There are still waters to refresh our souls. Let us devote ourselves to learning and praying. Let us seek to live in genuine community. There are tasks for all of glad and generous heart. Find strength in this hour to follow Jesus' steps. Praise God for this time apart. Praise God for refreshment and renewal. Good morning to each one of you on this beautiful yet cold Sunday morning. Beautiful. Let us all stand for the call to worship as it's printed in our bulletin. How awesome together before God we are here to celebrate with wide-eyed wonder. The God of all worlds is with us. Praise God for this season of Easter. Praise God for all the signs of new life. Praise God for all we can do together. Praise God for the life and ministry of Jesus. Praise God for all who share that ministry today. Christ came to offer us abundant life. We are here today to reclaim that gift. We gather in the name of Jesus Christ. We want to follow in the steps of Jesus. Our opening hymn of praise, number 683, The King of Love, my Shepherd is.